Olá, sou Kiki Reis. Vamos continuar com o nosso protocolo de boas práticas pós-Covid-19, abraçado pelo Turismo Portugal, através do selo Clean and Safe. Vamos dar continuidade com a segunda videoaula. Só para recapitularmos, nós terminamos a videoaula passada falando da necessidade do protocolo interno que todos os estabelecimentos têm que ser capazes de organizar para enquadrar as suas atividades e a sua realidade a todo o conteúdo que nós vamos dar ao longo dessas videoaulas. Portanto, somente para recapitular, nós terminamos a aula passada falando da importância do protocolo interno, nós falamos do enquadramento, dos objetivos, do selo, dos procedimentos de prevenção e controle da infecção, nós vamos ver hoje. Vamos ver também informação e comunicação, procedimento em caso de suspeita de infecção e os registros e os atos dos atos e incidentes. Só para não perdermos de vista que esse selo é um selo, como disse, abraçado pelo Turismo de Portugal, portanto algumas nomenclaturas são nomenclaturas que não são utilizadas no Brasil, eu vou fazer a tradução simultaneamente, e também algumas questões que nós vamos ver em alguns slides que são específicos de leis portuguesas, que eu também vou, esses slides eu vou passá-los. Portanto, formação, informação e comunicação. É muito importante essa parte porque aqui você vai colocar em prática, depois de você organizar o seu protocolo interno, você vai ser capaz de passar todas essas diretrizes fazendo treinamento num primeiro momento para os seus colaboradores, para os seus funcionários, e daí a importância da formação, informação e comunicação. A comunicação muito voltada também para os seus clientes e fornecedores, como nós vamos ver a seguir. Portanto, primeiro a criação e a capacitação da sua equipe, não é? Você vai ter que criar uma equipe, organizar a sua equipe de uma forma multidisciplinar, definindo os níveis de responsabilidade e identificando todos os intervenientes do protocolo interno. Aqui, dentro da sua equipe, você deve também conseguir e ser capaz de identificar um líder. Depois, ainda na criação de equipe, adotar um sistema de equipes de espelho, com a rotatividade dessas equipes de acordo com os recursos humanos existentes. Preferencialmente, as equipes devem ser mantidas as mesmas, sem mudança de colaboradores entre elas. Isso porque, qual é a importância desse sistema? Se você, dentro da organização da sua equipe, se você, por exemplo, dentro da sua equipe vermelha, vamos chamar assim, você tiver uma pessoa que esteja com suspeita de contaminação, se você tiver organizado as suas equipes de uma maneira rotativa, que eles troquem entre eles, você vai levar essa pessoa com uma suspeita de contaminação a possivelmente contaminar o resto da sua equipe. Então, isso vai fazer com que você reduza absurdamente os seus recursos humanos, podendo até, no limite, acontecer de você ter que fazer uma quarentena com quase todos ou todos os seus colaboradores. Portanto, daí a importância de você dividir a sua equipe e nunca fazer com que ela se misture, né? Mantendo sempre essas equipes as mesmas. E importante aqui, como falamos do protocolo interno, quando você fizer essa gestão de equipe e a organização da sua equipe de forma multidisciplinar, vamos ver já de seguida a tarefa de cada uma dessas pequenas unidades, vamos chamar assim. Se você tem uma realidade onde você tem 2, 3, 4 funcionários, obviamente que você terá que adaptar tudo isso à sua realidade. Daí a necessidade de introdução do protocolo interno. Mas é passível de ser feito também. Como veremos, as tarefas e as responsabilidades, elas passam pela gestão dos equipamentos de proteção individual, que agora todos terão que utilizar máscara, não é? Pelo menos no primeiro momento. Depois nós temos algumas funções que terão que usar luva ou viseiras. Você também terá aqui dentro dessa distribuição de responsabilidades, acionar os procedimentos em caso de suspeita de infecção por parte de colaboradores e clientes, portanto você terá que ter uma pessoa, um grupo de pessoas que estejam atentos a essa situação. A gestão de equipes e cumprimento do plano de higienização e sua monitorização, portanto a sua equipe também
terá uma ou algumas pessoas que você vai colocar fazendo essa monitorização. Gestão e controle de estoque de produtos, não é? De higienização, porque agora você vai ter a necessidade de ter uma rotina mais agilizada e mais frequente de superfícies, de zonas de maior passagem, portanto você vai ter que ter uma atenção redobrada sobre o seu estoque e gestão de resíduos com risco biológico. Portanto, aqui, continuando na parte dos colaboradores, né, da informação e formação dos colaboradores, portanto, o protocolo interno relativo ao surto do Covid-19, você vai organizar esse protocolo, as medidas básicas de prevenção e controle da infecção, portanto, higienização das mãos, etiqueta respiratória e a conduta social, vamos ver cada um desses itens à frente, automonitorização diária dos sintomas do Covid-19 e orientações para limpeza e desinfecção de superfícies e tratamento de roupa nos estabelecimentos. Então, essa informação é uma informação específica de Portugal, que a Direção-Geral de Saúde disponibiliza no seu site panfletos e documentos diversos para a fixação dentro do seu estabelecimento, mas nós no Brasil também temos essas diretrizes através do Ministério do Turismo. Continuando na formação, informação e comunicação, agora com os clientes. Portanto, como você vai passar essa informação, como você vai se comunicar com o seu cliente, na verdade, através de duas grandes frentes, né? Uma através da sinalização e através da comunicação pelo protocolo interno. A sinalização dentro do seu estabelecimento, você vai escolher alguns lugares por onde o cliente passa com mais frequência. Você pode ter essa informação perto da sua recepção, perto da sala de café da manhã, perto do elevador, perto do banheiro, enfim, você vai escolher alguns locais mais óbvios de circulação dos clientes para que eles tenham a informação de como utilizar os EPIs, né, os EPIs que ele deverá utilizar durante a estadia, e as medidas básicas de prevenção e controle, conduta pessoal, a higienização das mãos e a etiqueta respiratória, e a conduta social. Etiqueta respiratória aqui basicamente tem a ver com a utilização da máscara. Se você tossir ou espirrar, não retirar a sua máscara e, dependendo da situação, você até pode utilizar o seu antebraço para, enfim, uma forma também de prevenir a proliferação das gotículas, né? E a etiqueta, e a conduta social, nesse caso, passa muito pelo distanciamento entre as pessoas, mas nós vamos ver esses itens mais à frente em mais detalhe. E o protocolo interno, que é muito importante, quando você terminar o seu protocolo interno, esse protocolo interno, na verdade, ele não vai ser só utilizado para treinar os seus colaboradores, ele vai ser utilizado também em duas outras situações. Para o seu cliente, para informar o seu cliente quais são as medidas que você tomou dentro do seu estabelecimento para prevenir a proliferação do vírus, não é? E aí você vai informar através do seu protocolo todas as boas práticas que você introduziu na operação do seu hotel, no dia a dia, através dos seus funcionários, através da limpeza de superfícies, da rotina, não é? Da diferenciação de rotina que você passa a fazer da limpeza das suas superfícies, por exemplo. E, através desse protocolo, o cliente vai ter informação de como ele deverá, entre aspas, se comportar dentro do seu estabelecimento. Em que momentos ele vai ter que utilizar a máscara dentro do seu hotel. Se ele, por exemplo, quando fizer check-in, se ele terá ou não a necessidade, isso você vai definir e vai ter que espelhar no seu protocolo interno. Se ele terá ou não a necessidade de fazer uma reserva de café da manhã, uma vez que você vai ter que diminuir a capacidade do seu espaço de café da manhã, do seu restaurante ou da área onde você serve café da manhã. Portanto, você terá que deixar mesas, né, com um distanciamento diferente. Isso vai fazer com que você tenha que reduzir forçosamente a capacidade desse serviço. Então, talvez seja um dos itens que deva estar espelhado no seu protocolo interno, exatamente essa necessidade do cliente se prevenir e saber que ele terá de antemão fazer uma reserva, por exemplo, para o café da manhã. Então, todas essas informações você poderá estar passando para o seu cliente com a confirmação da reserva.
Então ele de antemão, antes de chegar no seu estabelecimento, ele vai ter acesso a todas essas informações e saber exatamente como vai ser a rotina dele, aonde ele vai ter que, como ele vai ter que se comportar em determinadas situações e por aí sucessivamente. Aqui com os fornecedores, né, e com outras entidades, redefinir a estratégia de contato com os fornecedores, impedindo que os fornecedores entrem na sua unidade, deixando todo o material na entrada, que será recepcionado por um colaborador, preferencialmente sem contato com o fornecedor. Limitar o acesso ao interior das instalações de profissionais externos ao serviço, salvo raras exceções ao funcionamento da atividade, e evitar a recepção de faturas e guias em papel, se possível, optando pelo formato eletrônico. Portanto, dando aqui alguns exemplos. Você terá que entrar em contato com o seu fornecedor, uma vez que o seu protocolo interno esteja já todo definido e organizado, e você vai passar a informação a comunicar ao seu fornecedor que a partir daquele momento de reabertura ele vai ter, por exemplo, um horário definido para entregas e ele vai ter que marcar com antecedência. Quando ele fizer essa marcação, ele vai também enviar eletronicamente o pedido confirmado dos produtos que ele vai entregar no dia seguinte. Portanto, você recebe isso no seu escritório, no seu escritório administrativo, por exemplo, e imprime, opta por imprimir ou não no primeiro momento, para que o seu colaborador possa estar verificando o material sem ter contato físico com o documento que o fornecedor está trazendo da rua. Portanto, o fornecedor pode entrar, você vai deixar um espaço organizado para que ele deixe, por exemplo, as caixas de papelão, como nós vimos na primeira videoaula, dependendo do tipo de superfície, se é papelão, se é plástico, o vírus pode ficar retido na sua superfície por mais tempo, em algumas superfícies até 72 horas, portanto é muito importante você saber como você vai fazer o tratamento da retirada desse material, por exemplo, dentro de caixas de papelão. Então, o seu funcionário vai ter que ter a utilização de determinados EPIs para fazer essa manipulação. Quando ele retirar esse material, como ele vai fazer para higienizar esse material de forma a guardá-lo sem levar contaminação, por exemplo, para dentro das suas dispensas. Posteriormente a essa parte da estocagem, você terá necessidade também de descartar esse papelão. Portanto, todas essas pequenas medidas, não é? Essa introdução dessas boas práticas, ela deverá estar espelhada no seu protocolo interno, elas deverão estar espelhadas no seu protocolo interno, e tudo que tiver a ver com os fornecedores, você deverá informar também com antecedência para que eles saibam quais são as regras que eles deverão passar a cumprir uma vez que eles, enfim, continuem fazendo entregas no seu estabelecimento. Aqui, nesse caso específico do limitar o acesso ao interior, claro que em situações como temos que reparar um ar-condicionado, obviamente que esse técnico ele terá que entrar dentro do seu estabelecimento. E aí, nesse caso específico, você terá que também ter espelhado dentro desse protocolo interno e terá que comunicar também aos seus fornecedores como eles deverão fazer quando entram dentro das suas instalações. E para terminar essa videoaula, nós vamos falar de uma coisa muito importante que mais à frente, quando nós falarmos das suspeitas, da contaminação, dos procedimentos, do que fazer com esses casos suspeitos, é muito importante que você tenha dentro do seu estabelecimento a lista de contatos, todos os contatos pertinentes à sua operação, que ela esteja absolutamente atualizada. Seus colaboradores, a casa, não só o celular, né? O número de casa, endereço, todas as informações de cada um dos seus colaboradores, de preferência um contato direto também em caso de doença. No caso dos seus fornecedores, mesma coisa, você deveria ter a lista dos seus fornecedores com telefone, com endereço, né? A pessoa responsável, por exemplo, pelos entregadores, não é? Para aí você fala com aquela pessoa especificamente, que nesse caso, esse contato dentro de dos seus fornecedores deverá ter, por sua vez, também a sua lista de contatos, né?
Porque imagina que algum fornecedor vai lhe fazer uma entrega e durante esse procedimento o seu colaborador que está adstrito para aquela função de receber os fornecedores dentro daquela nova organização desse cais de mercadorias, ele percebe que esse fornecedor, esse entregador do seu fornecedor se sente mal ou aparentemente está com suspeita de poder estar contaminado com o vírus. Então você entrará em contato com o seu fornecedor e precisará dizer que aquele colaborador dele está com uma suspeita, etc. Então ele, por sua vez, dentro da realidade dele, da empresa dele, ele deverá também ser capaz de ter essa lista de contatos atualizada para que ele possa agir também em relação ao colaborador dele que está entregando algum material dentro das suas instalações. E as entidades oficiais, muito importante, dependendo do município, da cidade, você pode ter alguma diretriz da vigilância sanitária local, de algum número de telefone que deve ser utilizado, ou de algumas clínicas que estejam fazendo triagem, enfim, toda essa informação deverá também estar não só dentro do seu protocolo interno, mas disponível na sua recepção, por exemplo. Portanto, estamos terminando a nossa segunda videoaula. Espero que você possa conferir as outras também.